Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao Sucesso de Vendas, o nosso podcast do mercado imobiliário. Se tu está chegando aqui pela primeira vez e não me conhece, meu nome é Matheus Lamper, eu sou sócio-diretor da IB Soluções Imobiliárias e host desse podcast que se dedica a falar sobre o nosso mercado imobiliário, né? Um mercado que movimenta aí algumas centenas de bilhões de reais no Brasil e que carece tanto de desenvolvimento, de aprimoramento, né? Então o podcast vem para trazer pessoas, para dar vitrine para aquelas pessoas que eu conheço dentro do mercado e que eu sei que fazem esse mercado no seu dia a dia. Mas esse podcast e todo o movimento que nós estamos criando a partir dele, que é uma plataforma de educação chamada Sucesso de Vendas, não seriam possíveis se não fossem os nossos parceiros, os nossos patrocinadores. E eu sempre gosto de começar fazendo um agradecimento especial a cada um deles. Os nossos dois patrocinadores master, que também estiveram conosco, assim como os outros, no Sucesso de Venda Business Summit, um grande evento que a gente fez para o mercado imobiliário no último dia 2 de setembro de 2025, no Hilton, aqui em Porto Alegre. Então, foram nossos patrocinadores master lá, Block e Cotiza Urbanismo, nossos parceiros aí em alguns projetos no sul do Brasil. E o evento também, e esse podcast contam com o apoio da ABF Developments, Alsos Urbanizadora, a Miss Urbanizadora, nosso convidado especial de hoje, né, a Arisa Incorporadora, também apoiadora desse podcast, DZ Urbaniza, JK Incorporações, Senso Properties e Trilho Empreendimentos. A Trilho Empreendimentos dos meus parceiros lá, Matheus Hofmeister e Wagner Fleck, que agora no dia 5 de dezembro estão realizando uma grande convenção de vendas. Eu estarei lá fazendo parte desse evento em Capão da Canoa, com seu primeiro lançamento no litoral norte do Rio Grande do Sul, o Refúgio do Sol Condomínio Clube, na cidade de Terra de Areia. Deixo aqui uma menção, um abraço. Quem quer lote no litoral norte de 300 metros quadrados, com um condomínio com infraestrutura completa e num precinho de a partir de 159 mil e uma condição de 100 vezes sem juros, entre em contato com a Trilho Empreendimentos, procura aí nas redes sociais, vocês vão ter um produto diferenciado, tá bom? Então, quero agradecer a todo mundo que está aí nos assistindo, nos ouvindo. O tempo de vocês é muito valioso e o nosso intuito aqui é poder trazer algum aprendizado, compartilhar alguma experiência, trazer informações sobre o mercado, não só informações conceituais, mas informações práticas, né? Então, além de trazer profissionais relevantes dentro do mercado aqui para os microfones e para a tela do Sucesso de Vendas, a gente gosta de trazer negócios. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. E eu já aproveito para, feita essa introdução, dar as boas-vindas ao meu convidado de hoje, parceiro de longuíssima data, Marcos Fontoura. Marcos, seja bem-vindo. Marcos, que é fundador, né, da Arisa Incorporadora, acabei de citar aqui entre os nossos parceiros patrocinadores, e que vem rompendo algumas barreiras, né, dentro do mercado imobiliário com algumas inovações a partir desse projeto e também lançando alguns empreendimentos aí na metade sul do Rio Grande do Sul. Marcos, seja muito bem-vindo ao Sucesso de Vendas. Matheus, a todos que estão nos ouvindo, muito obrigado pelo convite, estar aqui. É uma honra poder participar desse grande projeto, não vou dizer desse podcast, que é um grande projeto, né? Não inclui só este momento aqui. É uma grande honra estar ao teu lado, um grande amigo de longa data, como tu disseste, e espero hoje poder contribuir com algumas inovações, informações e conteúdo para o mercado imobiliário. Bom, gente, o Marcos, a sede da Arisa hoje é em Pelotas, né, aqui no Rio Grande do Sul. Até agora tem que me acostumar a começar a pontuar direito isso, porque, como tu falou, né, o Sucesso de Vendas começou como um podcast, hoje ele é uma comunidade, essa comunidade tem uma live semanal, e a gente, aqui no podcast é difícil, porque a gente não interage com as pessoas, né, então no YouTube ali a coisa é mais complicada.
mas nas lives eu tenho tido essa oportunidade e a gente tá com gente do Rio de Janeiro, com gente de Alagoas, com gente de São Paulo, interior de São Paulo, interior do Paraná, Santa Catarina. Então a gente anda rompendo algumas fronteiras aí. Então a gente acha que Pelotas aqui todo mundo sabe onde é que é, não, mas tem gente que não localiza tão bem. Bom, gente, eu, como quem já está acostumado, a gente está aí no 23º episódio e já vou dar um spoiler aqui, o 24º vai ser gravado semana que vem, onde eu vou revelar algumas novidades para 2026 e a gente encerra a primeira temporada do Sucesso de Vendas Podcast, né, com esses 24 episódios, né, em um ano de podcast, uma média de 2 podcasts por mês. Mas, como eu falei aqui, o Marcos é um parceiro de longa data. Eu conheço bastante da tua história, Marcos, mas quem está nos assistindo não conhece. Então, cara, vamos começar do começo, né? Como é que tu veio parar no mercado imobiliário? Como é que iniciou a tua trajetória aí dentro do segmento? Bom, Matheus, o mercado imobiliário está já presente na minha vida há quase 20 anos. Tá? Eu venho de uma família onde o pai é professor, a mãe era secretária e a família não tinha ninguém no mercado imobiliário. Mas desde muito cedo eu estudei edificações, depois engenharia, e sempre o meu desejo foi empreender no mercado imobiliário. O mercado de construção, de desenvolvimento imobiliário é algo que sempre me chamou muito a atenção, mesmo não ter nenhuma influência profissional para isso, né? Mas logo, então, no início da minha carreira, lá quando estava com 20 e poucos anos, bem no inicinho mesmo, já ingressei, né, como estagiário numa das grandes consultoras da cidade lá. Logo, né, já continuei, ingressei depois numa das empresas que eu me tornei sócio fundador lá em 2008, onde nós nos conhecemos e lançamos alguns empreendimentos imobiliários. Então o mercado imobiliário já está na minha vida há 20 e poucos anos, aí, quase 20 anos na verdade, e já está agora na minha família dos meus filhos, né? Então agora a coisa está enraizada agora de verdade, agora, não sai mais. Agora eles não podem dizer que não tiveram esse exemplo dentro de casa. Agora não tenho mais essa influência, eles estão tendo. Essa desculpa eu não tenho. Se quiser fazer outra coisa, tudo bem, mas... 24 horas por dia, 7 dias por semana e não para mais. Que legal. Mas, então, assim, para ti que está nos assistindo aí, que é corretor, dono de imobiliária, investidor do mercado imobiliário, nós temos aqui um empreendedor, um cara que vem da construção civil. E a tua história, né, Marcos, na incorporação e na construção, ela se dá inicialmente através do desenvolvimento de empreendimentos populares, né? Eu queria que tu falasse um pouco assim de que bagagem, que trajetória, eu sei bem aí por trás das cortinas, né? O desafio que é tu desenvolver um produto desses, tu aprovar e tem um agente financiador, enfim, né? Compartilha com os espectadores e ouvintes aí um pouco como é que foi essa trajetória aí, né? Principalmente dentro do programa Minha Casa Minha Vida, né? Perfeito. Então, então lá no início dessa jornada, Matheus, a gente trabalhou muito com licitação pública, né? E licitação pública te exige tu criar um desenvolvimento técnico e operacional muito enxuto, muito esbelto. Então tu tem que fazer uma obra dentro de um escopo pré-definido, num prazo muito equilibrado e com um custo definido. Tu não pode ter nenhum tipo de deslize porque tu fechou uma obra por preço certo. Então isso criou na empresa lá no início, nesta outra empresa que eu era sócio, uma qualificação técnica muito organizada e muito preparada para fazer obras rápidas e obras com baixo custo, né? Isso foi lá 2006, 2007, 2008, né? Então quando veio o programa Minha Casa Minha Vida 2009, nós nos sentimos extremamente preparados para ingressar com muita força nesse programa, né? Então foi isso que fez com que a gente tivesse um destaque muito grande. Lançamos diversos empreendimentos Minha Casa Minha Vida, principalmente nas faixas iniciais, né? No faixa 1, faixa 2, depois faixa 1,5, depois que se transformou o programa. E isso fez com que a gente tivesse muita velocidade na construção, porque o Minha Casa Minha Vida exigia isso. Fez com que a gente tivesse muita qualidade no que se executava, porque tinha esse escopo definido, assim como se tinha lá no passado.
e também se fez com que a gente tivesse sucesso na gestão de custos dessas obras, que é uma outra coisa que é muito difícil no Minha Casa Minha Vida, né? Então a gente conseguiu desenvolver uma sistemática e uma forma de construir muito ágil, muito rápida e dentro do custo previsto. Isso fez com que a gente tivesse uma alavancagem de número de empreendimentos muito grande. Eu ia te pedir, vamos criar uns big numbers aí dessa operação que eu sei que tu encabeçou, aí tu encorajou, né, os teus sócios e encabeçou ela durante um bom tempo. Exatamente. Foram... O número de empreendimentos, olha, unidades, foram mais de 7.000 unidades lançadas, comercializadas, executadas, entregues, né? Então isso ao longo de 15 anos de operação e de empresa foram... Tu vê, né? A gente se perde nos números, né? Mas tu parar 7.000 unidades em 15 anos dá mais de uma unidade por dia. Tu entregou trabalhando 15 anos a fio, não é? É verdade, nunca tinha feito essa conta. Mas a gente não faz, né? Mas foram 24 horas por dia, 7 dias por semana trabalhar 15 anos. Durante muitos anos para poder conseguir entregar esse volume. Realmente foram empreendimentos de sucesso, né? Mas eu agora não tem como não lembrar, Matheus, de como a gente se conheceu lá no passado, porque tudo isso que a gente produzia tinha que ser vendido, né? Esse é o desafio. E não adiantava produzir rápido dentro do custo e não vender, né? E teve esses altos e baixos do mercado, como tem hoje, né? Como hoje a gente vive um ciclo, né? Tá ruim, não vende e tal. Isso sempre teve, né? Sempre teve os momentos de alta, os momentos de baixa, né? Tem um parceiro nosso que tu conhece também, o Rodrigo Bernardi da Cotiza, que ele fala que o Brasil é o país do voo de galinha, né? Sim. O Brasil é aquele país assim, não, tá correndo, agora vai decolar. Aí quando ele decola, tu acha assim, não, isso aqui é uma águia. Agora vai. Agora nós vamos para as nuvens, né? Aí daqui a pouco ela vai perdendo força e quando cai, meu amigo, não é que cai e sai correndo, cai e sai rolando, né? E levanta aquela poeira na volta, aí diz, tá, morreu a galinha. Não tem como ter sobrevivido a essa queda aí. Daqui a pouco a galinha levanta o pescoço e quando vê ela tá correndo de novo. Né? E já tá voando de novo, exatamente isso. E eu me lembro lá em 2013, 2014, foi um desses ciclos ruins assim no mercado, difíceis e o programa ele ia e vinha também, às vezes tinha verba, às vezes não tinha verba, então tu tinha empreendimento para lançar e a Caixa não tinha recurso. E eu me lembro que lá no final do ano a gente conseguiu um recurso lá para lançar 320 unidades lá em Pelotas. Só que tinha que fazer rápido, tinha que vender rápido, e aí a gente começou a se olhar, tá, e agora o que nós vamos fazer? Precisamos de reforço, né? Foi onde a gente se conheceu naquela época e fez um grande case que de lá para cá eu ouvi poucos cases parecidos com aquele, Matheus. Sabe que essas coisas engraçadas assim da união, né? E tem aquele velhíssimo ditado que diz, né? Não sabia que era impossível, foi lá e fez, né? Para quem está nos ouvindo, a história rápida, do meu ponto de vista rapidamente foi o seguinte: os caras me chamaram e falaram, Matheus, a gente tem que lançar um produto aqui e precisa cumprir uma demanda mínima, não me lembro na época se era 80, 90 unidades de 320. E, cara, a gente tá preocupado, final de ano, nós vamos virar o ano, vai entrar o verão. Porque ali a gente começou a trabalhar em dezembro, mas foi janeiro e fevereiro que a gente lançou, né? As vendas foi início de fevereiro. Acho que foi antes do carnaval. Foi Natal. Aquela época que todo mundo para não fazer nada, né? Exatamente. Para que o mercado para. Isso. E aí E aí eu falei, cara, mas como assim vender 80 unidades? Eu tô acostumado a lançar e vender tudo. E eles falaram, não, mas tá louco, não tem como vender tudo. Isso aqui não é lote, Matheus. Tira isso da cabeça, Matheus. Isso aqui é apartamento, tá maluco? E eu, não, mas vamos estudar aqui. E a gente realmente construiu. É isso que eu... E é baseado em cases como esse, sim, do meu histórico, que não é todo dia que isso acontece, né? Que eu fui estruturando o meu método de trabalho. Porque o que é o método, né? O método é como que tu faz as coisas. E o como, para ele ser um bom método, né? Ele tem que ser adaptável a diferentes situações, diferentes produtos, diferentes marcas, diferentes mercados, enfim, né? Diferentes canais de venda, diferentes momentos. E eu acho que isso que se deu ao sucesso daquele negócio e outros sucessivos depois, né? Esse foi o primeiro que a gente lançou junto, mas eu recordo muito da nossa tradição e da nossa cultura de fazer as coisas mais no método manual, mais no método
informal, vamos dizer assim, vocês chegaram com, não, tem que entrar com rede social, que era um bicho de 7 cabeças na época, né? Tem que entrar com um meeting de vendas, fazer não sei o que, não, só um pouquinho, a gente nunca fez assim, não precisa. Não, então, eu acho que isso é um pouco do método de sucesso, é quando tu ouve opiniões distintas, profissionais distintos, tu faz essa grande mistura e tu tira uma fórmula para aquele lançamento, né? Existem métodos que são comprovadamente satisfatórios para tu chegar a um resultado, mas nunca ele vai ser a mesma fórmula sempre. Não é uma receita de bolo. Não é uma receita de bolo como tu vai lá e segue. E receita de bolo, nem sempre que tu segue a mesma forma dá certo. Dá o né? mesmo resultado. Eu tive resultado ruim já fazendo a mesma coisa sempre. Então eu acho que um dos grandes aprendizados daquele lançamento e de outros, Matheus, foi que nunca existe uma fórmula exata para essas coisas. Existe um somatório de boas experiências, de colocar na mesa, de ouvir o mercado. O mercado tem muito para te ensinar. E eu estou no meio de um lançamento agora, que nós vamos falar daqui a pouquinho sobre ele, e eu criei um planejamento para ele, eu não segui nada do planejamento. Eu fui colocando para o mercado dizendo, não, tem que ser assim. Eu colocava mais uma estratégia no mercado. E resumindo, a estratégia original ela se transformou porque a gente teve a humildade de ouvir o mercado. Né? E tu sabe que, Marcos, que isso é uma angústia. Ao mesmo tempo que é uma necessidade, para mim, pelo menos, ela tem se tornado, nos últimos tempos, uma angústia muito grande, né? Porque não sei como é que tá. Tu vai poder contar um pouco mais da situação desse teu mais recente lançamento aí que está em curso, mas eu tenho sentido, nos projetos que eu desenvolvo, que eu tenho tocado para algumas incorporadoras, cada vez menos esses parceiros, que basicamente são as imobiliárias, os donos de imobiliárias, os gerentes, os corretores, né, preparados para nos ajudar. Né? E a gente tem... É uma linha muito tênue entre... Não, eu vou ouvir o mercado, vou ouvir a empresa de lançamento, vou ouvir o Matheus, que chegou aqui com uma ideia... Chegou lá em 2015 com uma ideia totalmente nova e até onde eu vou abrir mão das minhas crenças, dos meus valores, da minha tradição, do meu modelo. E é como tu falou, né? Eu acho que o resultado de sucesso... Porque o resultado de sucesso não é vender tudo. O resultado de sucesso ele é bem mais complexo que isso. Isso é uma bandeira que eu levanto há um ano. Né? Ele só vai ser efetivo se a gente achar o ponto de equilíbrio ideal entre todas essas coisas. E eu tenho visto nos últimos anos com muita preocupação, e eu acho que a plataforma Sucesso de Vendas ela está nascendo muito dessa preocupação de que nós precisamos qualificar o nosso canal de venda, qualificar os nossos parceiros, não para vender o nosso próximo lançamento, mas para que eles possam nos retroalimentar de negócios, porque as áreas que tu compra de quem? Tu compra normalmente de uma imobiliária, de um corretor, né? Bom, como é que o cara vai levar lá e vai saber te apresentar uma área e te mostrar que o cálculo que tem uma viabilidade que faz, né, que dá para fazer um negócio? É porque tem aquela questão também de o que a imobiliária, o que o gestor, o que o corretor está te falando é o que ele quer, é o que o mercado está dizendo para ele. Né? Então, porque no final das contas são empresas, né? Cada empresa tem o seu objetivo e tem suas metas, né? Sucesso é vender tudo ou é vender tudo bem? Com qualidade. Com qualidade, né? A imobiliária ela quer vender, né? É o papel dela, né? É o papel dela e ela está certa. E a meta dela é vender, fazer VGV e está tudo certo. A incorporadora, a consultora, ela tem que vender bem, vender saudável, vender um produto que deixe uma margem para que tu possa ter capacidade de investimento e continuar lançando, né? Então, quando eu falo Mas é que tá, vou te cortar e vou te dizer, aí que eu acho que existe um espaço, uma lacuna gigantesca dentro do mercado, do dono da imobiliária, do profissional mais experiente do mercado imobiliário, entender que ele não pode pensar só na meta do mês, do trimestre ou do ano. Ele tem que pensar a longo prazo. Pensar a longo prazo. E aí a gente vive muito no mercado imobiliário o ovo e a galinha. Né? O que veio antes? Eu desenvolvo meus parceiros imobiliários para eles serem meus parceiros de longo prazo, ou eles se interessam em ser meu parceiro de longo prazo para eu ajudar eles a se desenvolver. E eu tô há 17 anos nesse negócio, e algumas coisas melhoraram muito, outras pioraram, e eu vejo que a gente
não conseguiu evoluir em alguns pontos em relação a isso. Tanto a mentalidade do incorporador quanto do dono da imobiliária. E um não vive sem o outro. Né? É uma relação... Mas a gente percebe que aqueles que mais prosperam são aqueles que têm um pouco dessa visão. Né? E acho que concordo plenamente contigo, que eu acho que precisa de uma qualificação no sentido de dar mais informações, não qualificação de tipo, tem que mudar as pessoas. Não, mas eu acho que a informação é qualificação, né? Informação em tempo real, informação, números, dados. Olha, nesse projeto funcionou assim, assim, deu esse resultado nesse projeto assim, assim, assado. O pensar a longo prazo, né? Não é uma venda, não é um empreendimento, é vários empreendimentos, né? Tu sabe que hoje no meu dia a dia eu tenho falado muito isso nas lives que a gente faz toda semana, toda quarta-feira tem live da plataforma Sucesso de Vendas. Se tu está nos assistindo, não faz parte, entra em contato aí que a gente consegue uma vaga para ti. Por enquanto é gratuita, aproveitem. Eu falo que existe um negócio que as pessoas não enxergam. Acho que tudo isso que tu falou, eu resumo pelo menos assim, né? Cara, tu tem que entender o negócio. Entendeu? Agora mesmo, amanhã eu tô indo numa viagem com um incorporador que é meu cliente já há mais de 3 anos, e ele teve uma lacuna na esteira de produto dele, e eu tô levando ele para um mercado para preencher a lacuna com um produto de oportunidade que apareceu. E eu falei pro dono da imobiliária que me apresentou, ele nem me apresentou a oportunidade, eu pesquei a oportunidade numa reunião. E eu falei, cara, tu já pensou quanto tu pode ganhar de dinheiro nesse negócio? Ele, comissão, 3% ou 6%. Eu falei, não, cara. Se tu entender o negócio, quanto que custa, quanto que tem de margem, tu pode dizer pro cara, quanto que dá pra pagar? Dá pra pagar 1 milhão no negócio. Tá, quanto que o outro quer receber? Quer receber 700, tu pode ganhar 300. Porque cabe na conta, o incorporador não vai se portar e o vendedor não vai se portar. É um negócio que para de pé. E aí, como nós vamos para um mercado que a gente conhece pouco, o incorporador me chamou, Matheus, e se nós botar o cara de sócio na SPE? Dá uma participação para ele, pra gente comprometer mesmo ele até o... Eu falei, cara, eu acho que é um baita negócio para todo mundo. E aí eu falei, cara, já pensou que tu pode ser sócio da operação? Pô, cara, nunca pensei nisso. Né? Reduz o risco do incorporador, aumenta o ganho e o comprometimento do parceiro local, que trouxe o negócio. Divide responsabilidades. Divide responsabilidades, né? Então, o mercado imobiliário, ele já foi no passado o mercado dos players muito capitalizados, que botavam o seu dinheiro a fundo perdido quase no imóvel, na construção do imóvel. Hoje, um cara que nem tu, que nem os novos empreendedores do mercado imobiliário fazem muita conta. Hoje, a primeira coisa que é reduzir risco, diminuir a exposição de caixa. E entrou muitos players com dinheiro para aportar em negócios também, né, Matheus? E eles só vão aportar em bons negócios. Em bons empreendedores. Em bons negócios e bons empreendedores. Primeiro eles querem saber quem são. Quem Exato. é que está por trás desse negócio? Porque o mercado também não é bobo, né? As pessoas sabem ler dados, sabem ler números, conhecem as pessoas. O mercado imobiliário, tu dá um chute aqui, tu sabe quem está lá em São Paulo aprontando ou fazendo bem feito. É isso. Existe um mundo pequeno aí que tem que tá sendo enxergado, né? Que está sendo visto. Né? Mas sabe que é isso que eu falo. Hoje, esses parceiros financeiros que estão vindo, eu falo há muito tempo isso, que o futuro do mercado imobiliário brasileiro é o investimento privado. Depender de financiamento de banco. E isso está crescendo pra caramba, né? Só que esse cara que vem, Marcos, não sei se tu vai concordar comigo, esse cara que vem do mercado financeiro, que é de onde se origina basicamente esse dinheiro de várias formas, mas no fundo é isso, ele é extremamente profissionalizado. Sim. E aí ele vai exigir, e ele só vai botar dinheiro, não nos melhores empreendimentos, nos aparentemente mais rentáveis, mas nos que forem mais profissionais. E aí eu convivo muito com isso, vejo isso muito em São Paulo e tal, pergunto, cara, o quanto que a gente está pronto para isso? Longe, né? Conhecendo várias empresas do segmento, Matheus, e também acaba atuando lá na região de Pelotas como presidente do Sinduscom Pelotas. Já ia citar também que tu tem esse... A gente acaba convivendo e vivendo com todas as incorporadoras locais lá em si, e como também o mercado carece dessa profissionalização. Muitas empresas familiares, muitas empresas que ainda estão muito lastreadas na decisão do dono, insistem em não dar o próximo passo da profissionalização. Isso, os bancos privados, eles não estavam exigindo tanto, porque eles exigiam garantias das garantias das garantias, então eles não estavam muito preocupados sobre isso. Mas esses family office, esses fundos de investimentos imobiliários, eles olham muito quem está por trás do negócio e como que o negócio é estruturado. Eles chegam olhando isso.
Se tu não passa nessa primeira etapa, tu nem vai para a segunda, né? E eu concordo plenamente contigo, o dinheiro do mercado imobiliário vai vir daí. Então, e tem algumas outras coisas que me chamam a atenção, alguns aspectos aí, já puxando um pouco da nossa história, né, Matheus? Essa minha virada de chave, essa minha venda dessa empresa, uma empresa tradicional, uma empresa que construía da maneira tradicional, para virar a chave e fundar a Ariza, ela foi muito olhando esse novo mercado. Foi lendo essa informação ainda oculta no mercado, da necessidade de uma empresa estruturada, da necessidade de uma empresa inovadora, da necessidade de uma empresa que produzisse em escala, com qualidade, com velocidade, com pouco risco. E isso fez eu enxergar exatamente esses dados que dizem dessa qualificação que o mercado precisa. Eu sempre fui um cara muito curioso, muito estudioso, né? Além das formações em engenharia, administração, fiz MBA, fui atrás de cursos, estou sempre atrás de qualificações. O sucesso de vendas não é diferente, né? Ouvindo quem faz o mercado, tu pesca uma informação daqui, uma informação dali, e aí tu começa a perceber que quem está qualificado, quem está organizado é quem vai estar um passo à frente sempre. Tu sabe que esse movimento aí que está acontecendo no mercado, eu acredito que logo ali na frente ele vai ser muito forte. Eu acho que as grandes crises econômicas, políticas aceleram ele, na minha visão. Sem dúvida. A gente vai ter um movimento de cada vez os players mais antigos que não se modernizaram ficando para trás. O mercado imobiliário brasileiro é muito grande. Então não tem como dizer assim, não, nós vamos restringir o número de players mais qualificados. Não, a gente vai ter a entrada de novos players. Acabei de falar aqui na abertura sobre a Trilho. A Trilho é uma empresa, uma urbanizadora pequena, que terminou sendo lastreada por uma empresa de energia e uma empresa de obras de alto padrão, uma empresa de energia aqui do Rio Grande do Sul, que trabalha com subestações privadas, e uma empresa de obras de alto padrão de São Paulo, que entraram aportando para construir uma urbanizadora no Rio Grande do Sul, né? E que tem à frente cara que já tem experiência com obra, mas o nível de governança, o nível de exigência, de gestão desse negócio é gigantesco. E aí, o que eu... Tá coroando o que tu acabou de dizer. Exato. Tem que ter essa organização. E eu vou te falar uma coisa, cara. Vai chegar muito rápido no momento que o público final vai entender. O investidor que compra a unidade no pré-lançamento, o cliente que compra o imóvel para moradia, ou que compra para qualquer outra finalidade, para locação, né, para patrimônio, seja para o que for, ele vai entender, cara, só um pouquinho, de quem que eu estou comprando? Como é que essa empresa é estruturada? No que ela acredita? Como que ela entrega? Né? Então, isso vai ser cada vez mais um valor importante na hora do cliente tomar a decisão de compra dele. Acho que já está muito melhor do que estava antes. O cliente já está começando a enxergar isso. Ainda também precisa de muita educação para o público final, para o cliente saber realmente, né, que tipo de documento tem que ter o empreendimento quando está comprando, que tipo de qualificação tem que ter a empresa. Dá uma pauta boa aí, né? Produção. Isso dá uma pauta... é um belo de um motivo aí, olha. E essa parte de incorporação imobiliária, de gestão disso tudo, é uma das especialidades da nossa empresa. Não, espetacular. Mas sabe que só antes da gente... Agora eu vou querer entrar no teu momento mais presente aí, né? Teu passado mais recente, momento mais presente. Mas sabe que eu sempre falo, eu dou muita palestra para corretor e eu sempre falo para os corretores o seguinte, né? Falei, cara, quem aqui... Eu estou num ambiente com muitos, com 300, 400 corretores. Quem aqui nunca passou pela situação de que aquele casal da propaganda de margarina entrou no plantão de vendas, aí tu olhou assim, todas aquelas regras básicas, você olhou assim, pô, cara, um carrinho bom, aí tu olha a roupa, pô, tão bem vestido, olha, né, casalzinho de filho, cara, propaganda de margarina. E aí, cara, tu apresentou o apartamento, os clientes, a casa, os clientes adoraram. E aí tu apresentou o preço, aí tu, não, o preço tá ok no nosso orçamento, a condição, não, pá, essa condição aqui fica muito melhor, porque a gente consegue pagar e a gente tem tempo para, né, até ficar pronto para pagar uma parte, tal, o cara acompanha na planta. Só que chega na hora de fechar o negócio e o cliente fala o famoso, vou pensar. Não, mas deixa eu pensar. E aí ele vai embora e nunca mais volta. Não atende telefone, não responde mensagem. E o cara fala, mas o que aconteceu? Tava tudo certo, cara, já tava, o corretor na cabeça dele, eu brinco, já tava até gastando a comissão já. Como é que ele ia gastar a comissão? E eu falo, cara, eu não sei no quê,
mas em alguma coisa ele não confiou, né? E, bom, pode ser no corretor, pode ser na proposta, pode ser no empreendimento, mas normalmente são nas marcas, na minha opinião. Ou ele falou assim, nossa, esse empreendimento aqui tá muito bonito, tá muito legal, essa empresa que tá fazendo aqui, que histórico que tem. Né? E aí ele não se... Eu sempre falo, no final é de quem que ele tá comprando, não é o que ele tá comprando. Né? Alguma ponto do processo falhou. E é um processo, e tá na confiança, porque se tu perguntar pro cliente, nem ele não sabe porque ele não comprou. Que é quase que inconsciente. É o feeling, essa, né? Exato. Essa saída do negócio, né? Então, isso é corriqueiro, eu acho, no nosso mercado e tem um espaço aí pra gente crescer e melhorar. Mas me fala aí, como é quando que foi, né? Conta pro pessoal que eu já sei. Quando que foi e como que começou esse movimento aí da criação da Ariza? Então, Matheus, fiquei 18 anos à frente dessa outra consultora incorporadora, que fui fundador também, com outros 2 sócios. Foi uma experiência muito boa, engrandecedora. Meus antigos sócios se tornaram amigos, né? E somos amigos até hoje. Mas chega um momento... Eu vou dar um abraço aqui, o Dagoberto. Mandar um abraço. Uma lenda do mercado imobiliário de Pelotas. Esse homem é exatamente, diferenciado. Exatamente. Então, Oswaldinho, que está lá hoje tocando a operação. Exatamente. São duas figuras, 2 amigos, né? Que se tornamos ao longo dessa história. Estão lá tocando a operação, são amigos, parceiros de negócio. Mas de um tempo, de uns 2 anos antes de sair da operação, saí em abril, final de abril do ano passado, né, de 2024. Uhum. Uns 2 anos antes, a gente vinha preparando, então, essa minha saída. Planos pessoais meus, objetivos pessoais meus, e eu queria... mais uma vez inovar, mudar e criar um caminho e trilhar uma nova jornada. E então preparamos a empresa, organizamos muito essa questão sucessória de planejamento, organização. Lá na época, porque quando começou a empresa, era meio todo mundo fazia tudo, assim, pelo pouco que eu sei. Mas mais recentemente, tu estava à frente ali do marketing, novos negócios, o que era exatamente? Basicamente era uma direção administrativa, projetos e novos negócios. E o Oswaldo à frente de execução de obras, comercial e financeira um pouco dividido entre nós 2. E o Dagoberto mais na gestão total aí, como presidente do grupo, né? Hoje o Dagoberto está um pouco mais afastado, o Oswaldo está mais à frente do negócio e a empresa se profissionalizou, né? Criou diretorias, criou gerências, né? E hoje a operação roda não vamos dizer naturalmente, porque nada roda tão natural através de muito trabalho, mas hoje eu vejo que a operação continua funcionando, né? Muito então, bem. Tu terminaste indo para essa parte mais de novos negócios mesmo, né? Quando a empresa começou, na verdade... começou com eu e o Dagoberto, né? E era uma empresa pequena, nós não tínhamos nada. A gente começou construindo uma casa, 2 casas, depois um empreendimento de 11 casas, depois um empreendimento de 30, depois um empreendimento já de 100 e poucos, e a coisa começou nesse formato. Quando a empresa começou realmente a crescer, se fez uma fusão entre 2 empresas do grupo na época, onde veio diretores da outra empresa que pertencia ao Dagoberto, e se começou uma profissionalização da gestão e onde se dividiu responsabilidades, né? Uhum. Então nessa divisão eu acabei saindo um pouco da frente da gestão de obras e execuções, sim, fiquei mais um pouco na parte de novos negócios, de administração e gestão do negócio como um todo, né? Então, é necessário para o crescimento das empresas essa organização, né? Então, esse ciclo que as empresas às vezes... Mas eu fiz a pergunta pelo seguinte, tá? Antes de tu continuar. Eu fiz a pergunta porque eu queria demonstrar para quem está nos ouvindo que tu é um cara que tu foi do chão da obra lá, de andar de botina suja na obra, até a prospecção, abertura e estruturação de novos negócios, né? Exatamente. Se começou de fato carregando a caminhonete e levando os peão para a obra, né? Literalmente se começou no chão de fábrica mesmo para poder trazer. E se chegou numa estrutura de profissionalização de empresa, né? Então, quando eu saí da operação, quando eu vendi minha participação nas empresas, eram 2 empresas, uma urbanizadora e uma consultora. Uhum. A empresa ela tinha processo, tinha gestão profissionalizada, tinha inclusive auditorias, né, de grandes auditores e fundos, né, deixando a coisa realmente estruturada. Essa foi a experiência que a gente adquiriu lá. E quando eu decidi sair e montar a Ariza,
ela começou novamente como uma pequena empresa, né? Uma empresa onde inicia-se com uma obra, 2 obras, né? E vai indo aos pouquinhos, mas com a visão de quem já fez algo muito grande, né? A cultura, eu acho, né? Exatamente. Com essa cultura da governança. Com a cultura de saber o que funciona e o que não funciona, né? Então, obviamente que a gente não vai errar 2 vezes a mesma coisa, né? Que a gente vai inventar novos erros nesse novo processo. Mas a Ariza, ela nasceu, então, com essa sede, com esse desejo de cumprir algumas lacunas que o mercado não estava sendo atendido, né? O mercado da construção vertical, ele tem bons e grandes players, tanto na região de Pelotas, na região de Porto Alegre, na região da Serra, no estado do Rio Grande do Sul como um todo, né? Mas a solução de construção horizontal, ela estava grandemente atendida pelas urbanizadoras fazendo lote. Mas e quem é que constrói as casas desses lotes? Famoso processo de ocupação. Todo mundo foge desse processo, porque é um processo que na construção convencional é um processo extremamente manual, tu não consegue ganhar escala, tu não consegue ganhar volume e tu acaba, né, não conseguindo crescer. Então, o desafio era o que eu vou fazer para resolver esta lacuna de mercado? E aí tu tem que buscar, novamente, tu volta para a base, estuda, te qualifica, né? Busca tecnologia. Viaja, né? Viaja o mundo. Vai para fora do Brasil, entender o que estão fazendo lá fora. Buscando tecnologia. Alguém já... uma coisa que eu sempre penso, Matheus, e tenho como verdade, assim, não sou eu que vou inventar esse problema. Alguém já teve esse problema. Alguém já sofreu com isso. Não sou já eu. Criou uma solução. Não sou eu que vou inventar essa roda. Já errou os erros que eu não precisei errar. Eu não acredito que eu sou o primeiro a ter esse problema. Né? O primeiro ser no mundo que tem o problema de como que eu vou criar essa escala. Então, vai se buscar, né, o conhecimento de quem já viveu isso. Né? E o Brasil, os grandes centros, são cidades muito verticais. Mas tu viaja para fora do país... Né? Eu gosto muito de viajar para os Estados Unidos e buscar um pouco da cultura e do conhecimento de lá. São cidades, em sua maioria, horizontais. E como é que se constrói em larga escala horizontal? Como é que se constrói com qualidade? Como é que tu resolve esse problema? Né? Usando a tecnologia. E aí a Ariza fez esse tema de casa e trouxe essa solução, né, nessa fundação. Então, nos deu um novo gás, uma nova energia, um novo ano de recomeçar uma empresa já com 20 anos de chão de mercado, né, vindo lá literalmente do chão de fábrica, né, de chão de obra, da construção, do desenvolvimento lá de equipes, de pessoas, de métodos, e aí então a gente cria uma nova empresa com toda essa expertise. Então, o que a gente diz hoje dentro da empresa é que nós somos ainda uma pequena, média empresa, mas nós temos a nossa visão e a capacidade de enxergar, né, como uma grande empresa. É isso que tem nos levado... Não só, eu posso afirmar isso, que não só pela qualificação tua e de toda a tua equipe lá que eu conheço, mas principalmente pelo tamanho da oportunidade. Né? Acho que o tamanho da oportunidade que o mercado imobiliário brasileiro dá para quem trouxer uma solução eficaz, confiável e rápida de construção de casas, esse mercado eu acho que não dá para quantificar o tamanho dele de tão grande que é. Né? Mas, enfim, ele é tão grande quanto os desafios dele são grandes, né? Também. Né? Se fosse fácil, todo mundo já tinha feito. Né? Então, tu tem que realmente ter uma dose de coragem, uma dose de querer realmente buscar essa transformação. Né? Mas uma das coisas, Matheus, que a gente sempre fez lá foi pesquisar e fazer pesquisas, de fato, de intenções de compra, tal, né? Se contratou inúmeras pesquisas. E as pessoas sempre tinham o desejo de morar numa casa. Mas por que o desejo de 70% das pessoas é morar numa casa, mas 70% das pessoas compram apartamento? Não, porque não tem casa para comprar. Né? Ou tu te joga num terreno, numa construção, e aí tu perde os cabelos, perde teu dinheiro, perde a tua família fazendo aquilo, ou tu vai buscar uma solução pronta, que é o que tem hoje em sua maioria apartamentos. Mas se teve um boom imobiliário de muitos e muitos loteamentos e condomínios de lote. Né? Exatamente pelo desejo que as pessoas têm de morar em casa. Só que quando tu compra um lote, tu tá comprando o teu sonho de morar numa casa.
Tá comprando um sonho, um meio. Aí tu vai lá e compra um lote. Tu vai no lançamento, vai lá no lançamento da... Qual é que é o nome da parceira que vai lançar agora lá Da trilha, da lá trilha. na praia. Tu vai lá na trilha, tu compra, tá, show de bola. Tu realizou teu sonho de ter uma casa. Só que daqui 24, 36 meses, quando ele entregar o teu empreendimento, ele vai te entregar um lote. E aí tu vai ter que construir a tua casa. Exato. E aí como é que tu faz isso? Né? Sendo que a mão de obra tá escassa, tá ficando velha, tá ficando sem qualificação. E aí é onde entra a Arisa. Né? A Arisa hoje tem um sistema construtivo, tem um método construtivo que é utilizado em países de primeiro mundo. Né? Então a gente usa da tecnologia para construir casas rápidas, casas ágeis. Né? Hoje nós temos como nosso marketing, né, a tua casa em 90 dias. Né? Então, se hoje um cliente que comprou um lote no empreendimento que foi entregue, contratar a Arisa, em 90 dias ele está recebendo a chave do imóvel dele para ele fazer a mudança dele. Né? Isso tem acontecido tão bem, Matheus, que a obra tem acontecido tão rápido que o cliente em 30, 40 dias já está perguntando, tá, quando é que tu vai me entregar a casa? Porque a casa já está de pé, já está na sua... Parece que está pronto. Já está no seu volume final e às vezes, inclusive, já em pintura, em acabamento. Né? Hoje o método está evoluindo tanto que em 40 dias a gente está iniciando as pinturas finais da casa. Né? Então a gente fica ainda com mais 45 dias para fazer os acabamentos finais, para poder cumprir, né, fielmente com os seus prazos. Então o sistema está evoluído tanto que daqui a pouco nós vamos ter que mudar esse jargão. Não vai ser mais a tua casa em 90 dias, daqui a pouco vai baixar para 80 e o meu diretor técnico já deve estar nos ouvindo e deve estar puxando os cabelos. Meu xará lá, Matheus. O Matheus já deve estar enlouquecido. Pô, Marcos, não, menos de 90 não. Mas é que é possível, o sistema é ágil, é rápido. Mas tem duas... Deixa eu fazer duas perguntas que talvez quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, pode estar se fazendo até por não ter o mesmo conhecimento de obra. Perfeito. Ou não ter a mesma visão de mercado, de que para que lado a construção civil está indo. Talvez não consiga entender. Primeiro, que eu acho que resume bem o tamanho da solução, né, que vocês trazem. A primeira pergunta é assim, cara, por que é tão difícil fazer casa? Por que dá tanto problema? Por que as pessoas, tu falou, perdem os cabelos, perdem a família, brigam com a mulher, brigam com o marido? Mas por que tu, na tua visão, né, tecnicamente, é tão difícil? Deixa eu tentar... Resumir. Deixa eu tentar te dar um exemplo assim. A gente constrói casa, o Brasil constrói casa da mesma maneira com que se construía há 200 anos atrás. Então é como se, sim, Matheus, vamos ali em Pelotas, a gente está em Porto Alegre hoje, vamos ali em Pelotas? Vamos pegar um trem, vamos botar carvão, vamos fazer, gerar energia, calor, para gerar o vapor, para mexer o trem. Não, Matheus, vamos ali em Pelotas, a gente vai ali, pega um avião, em 15, 20 minutos a gente está ali. Entende? A construção civil, ela está na era do carvão ainda. A construção civil, ela ainda está empilhando o mesmo tijolo. Eu falei de 200 anos. O mesmo bloco de tijolo que foi construído as pirâmides do Egito. O mesmo método. Tu pega um bloco lá de granito, de barro, de pedra, sim, e vai empilhando e tu cria uma construção. É assim que hoje... 90%, esse número tem evoluído muito fortemente, era 95% há pouco tempo atrás, 90% do mercado brasileiro constrói, empilhando tijolo. Sabe que outro dia eu vi um corte, em algum lugar aí, acho que foi no Instagram e tal, de um construtor, dono, terceira geração, acho que de uma construtora grande, falando que não bastasse essa questão ainda que os materiais tenham evoluído em termos de tecnologia e tal, mas, cara, como tu falou, o sistema é o mesmo. E aí a pessoa que estava falando, que era esse dono dessa grande construtora, eu não vou lembrar o nome, senão eu sempre gosto de citar os nomes, ele falou o seguinte, meu problema mais não é só esse. Meu problema é que na época do meu avô, o mestre de obras formou o filho dele pedreiro, que virou mestre de obras do meu pai. O problema é que o mestre de obras do meu pai está formando o filho engenheiro. E o pedreiro não existe mais. Eu faço um desafio para ti que está nos ouvindo. Tu conhece um pedreiro, sem dúvida tu conhece um pedreiro.
vai lá e pergunta para ele o que o filho dele vai ser quando ele crescer. E tá tudo certo, né? E não Ninguém tá querendo, pelo amor de Deus, né, pessoal? não tem nada errado, mas é que a evolução chegou Não para vamos ser todo mundo. cancelados aqui. Ninguém tá Não, dizendo não. que o filho do pedreiro não pode ser engenheiro. Por favor. Pelo contrário, nós Inclusive, precisamos que ele nós seja. precisamos de cada vez mais engenheiros, porque cada vez mais a tecnologia precisa de mais cabeças, menos braços. Hoje, numa obra nossa, a gente usa 20% da mão de obra que se usaria numa construção convencional. Só que para chegar nesse 20% de mão de obra operacional, e não é de pedreiro, é de montadores, pessoas que têm que saber ler um projeto. Tem que ter uma qualificação, no mínimo, técnica. Vai se formar onde, né? Ele tem que estudar para chegar nesse estágio. Né? E para chegar nesse momento ali de tu usar 20% de mão de obra, tem que ter muita engenharia por trás. Tu tem que ter muito projeto, muito detalhamento, muita pré-montagem, trabalho em fábrica, trabalho em projeto, em outside, fora do canteiro. Né? Então, para isso, cada vez precisa de qualificação, mas por isso que está certo a qualificação. Agora, eu faço um convite para os meus amigos construtores e incorporadores. Se tu não enxergou isso ainda, que a mão de obra, que a construção, que o sistema construtivo evoluiu, para e repensa teu negócio. Se tu continua planejando tua empresa daqui 2, 3, 4, 5 anos, da mesma maneira que tu planejava para trás, tu vai ficar para trás. Porque tu vai lançar um empreendimento onde tu vai precisar de 200 colaboradores para construir aquela obra e tu não vai ter os 200. E aí a gente vê, né, a qualidade da obra caindo, o problema de Por quê? Porque tu tem que formar mão de obra no meio do processo. E para tu formar um pedreiro, são alguns anos de trabalho. Para tu formar hoje um montador no nosso sistema construtivo, eu consigo formar ele em 30 dias. E ele está feliz, porque ele está trabalhando limpo, está trabalhando seco, está trabalhando bem remunerado, produtivo. Né? Então, a segunda pergunta tem a ver aí com novos sistemas construtivos, né? Assim como tem todos esses aspectos que tornam quase que inviáveis os sistemas construtivos tradicionais, em contrapartida, os novos sistemas construtivos são cheios de paradigmas e de barreiras, né? A parede é de gesso, o cara olha aqueles filmes americanos da década de 90, lá o cara dá um chute na parede e passa para outro lado. Né? Então, muita gente diz assim, não, ou é tijolo... A gente não pode esquecer que aquilo é cinema, né? Ou é tijolo, ou é isso. É perfeito. Né? Só que, cara, pessoal, pelo amor de Deus, né? A gente está em 2025, quase 2026. O mundo mudou muito. As tecnologias evoluíram muito, as coisas, e na construção civil não é diferente. Sabe o que eu... Então, como quebrar esse paradigma aí? O grande... A gente não pode esquecer que o que move uma tecnologia é a viabilidade técnica financeira dela. Né? Para tu trazer uma tecnologia e botar ela de pé, tu tem que ter viabilidade técnica e financeira. O sistema construtivo que a gente trabalha hoje, que é o Light Steel Frame, até 2022 não existia norma técnica no Brasil para que ela pudesse ser financiada pelo banco, por exemplo. Então, como é que tu vai ter uma qualificação daquilo que tu vai construir se o próprio banco ele não financia? Então, quem construía com uma norma que ele imaginava que era. Então, se fez muita coisa errada, assim como na alvenaria hoje. Na alvenaria hoje, se tu não seguir o que realmente manda a norma, tu faz uma construção mal feita. É assim que funciona. Parece sólida, né? Parece sólida, mas na prática não é. Né? E a gente tem visto esses adventos aí climáticos, né? Casa de qualquer sistema construtivo, né? Tá lá no chão, inclusive principalmente as de alvenaria. Né? Claro. O que eu tenho dito hoje, se uma das nossas casas, no sistema de Light Steel Frame, que a gente usa 100% da norma, com os projetos 100% normatizados, se elas estivessem nesses locais, esses adventos climáticos, elas seriam as únicas casas que ficariam de pé. Porque elas são preparadas para isso. Elas têm tecnologia para isso. Elas foram feitas e projetadas para os dias de hoje. Entende?
E são feitas com muita engenharia, com muito projeto, não só da cabeça lá do profissional informal, lá de um cara que tem uma experiência de vida, mas não tem uma experiência, né, acadêmica. Né? Essa união dessas duas forças é necessária. Então, o grande X da questão das pessoas tirarem um pouco dessa incerteza da cabeça é que hoje existe uma norma técnica, ela é certificada para que uma norma possa existir. Tem testes e testes e testes que são submetidos, né? Então, as normas elas são confiáveis e quando são seguidas, não é aquele problema ali que é ocasionado por alguma patologia que possa existir. Eu acho que muita gente que está nos assistindo aqui, está nos ouvindo, provavelmente já fez alguma obra, alguma reforma na vida e sabe o quanto esse modelo tradicional mais manual depende da capacidade de quem está executando. Exato. Única e exclusivamente. Acho que, me corrija se eu estiver errado, mas nessas novas tecnologias é diferente, né? Tu depende menos desse talento aí. Tu tem mais um sistema onde tu tem que seguir o passo a passo e tu depende cada vez menos do talento de uma única pessoa, né? Hoje tu pega uma obra convencional, tu depende muito da mão do pedreiro. E o que ele faz das 7 da manhã até as 9 da manhã é uma coisa, porque o braço tá bom ainda. Das 9 ao meio-dia já não é tanto assim. Quem dirá das 4 às 6 da tarde? O braço já cansou, né? Então a qualidade do que o cara faz muda, né? No sistema construtivo industrializado, que é o que a gente utiliza hoje, cada vez menos isso depende da força do profissional e mais sim da capacidade dele montar aquele grande Lego. Então vamos lá, vamos recapitular aqui. A gente está falando então da evolução do sistema construtivo na construção civil, né? Que te entrega qualidade, confiabilidade, ou seja, é qualificado, é confiável. Perfeito. E rápido. Exato. Por que tem preconceito ainda? Porque as pessoas não conhecem. É a única explicação. Porque quando o cliente conhece, ele diz, eu quero. E eu digo isso, Matheus, por estar na mesa de atendimento para diversos clientes que já compraram nossas casas. A nossa empresa fez agora, nos último mês, 1 ano de lançamento. A empresa foi fundada em maio, nós então fizemos o tema de casa, de trazer a tecnologia, preparar a empresa. Final de novembro, a gente lançou então o nosso primeiro empreendimento de casas lá na região de Pelotas. Já fizemos diversas vendas, diversas construções, diversas entregas e eu já sentei na mesa com diversos clientes. E é normal, essas perguntas que tu está fazendo, é normal o cliente ter. E quando a gente senta, explica e mostra para as pessoas como que é feito, as pessoas, não, então eu quero. Então, cada vez mais isso vai se multiplicar. Então, quem entende o processo, ele quer, né? Porque ele é rápido, como tu disse, ele é durável e ele tem muita qualidade final de entrega. E outra coisa, coisa, tem um custo compatível com o custo de mercado. Então, compatível com a alvenaria. Exatamente. Aí tu vai, o que te impede então de fazer uma obra mais rápida, com mais qualidade, com mais custo compatível e mais confiável tecnicamente? Pelo mesmo preço, né? Só não usa se tu não conhece, né? Eu sempre brinco que um exemplo que eu dou é que nem quando chegou o carro elétrico no Brasil. Eu fui o primeiro a dizer, esses carros a pilha não vai dar certo. Não vai dar certo, não. O Brasil não tem infraestrutura, não vai dar certo, essas coisas dos chineses não vai dar certo. Né? Hoje eu tenho 2 carros elétricos. Entende? Por quê? Porque é mais barato, tem maior qualidade. Não mais barato, não. Mesmo preço. Mesmo preço de um carro compatível. Te custa menos porque ele te dá menos manutenção. No final das contas, ele vai custar menos. Mas vamos lá, é um preço compatível da mesma qualidade de um carro a combustão. Ele tem mais qualidade, ele tem mais conforto e tem muito mais economia lá no final das contas. Então, hoje só não tem um carro elétrico quem não conhece. Isso que nós vamos colocar. A gente botou aqui, qualidade, confiabilidade, rapidez e economia, né? Economia, sim. Eu vou usar Se for pensar em longo prazo. Eu vou usar um termo. É que o podcast é curto, nós vamos precisar de mais 1 hora. Produção, mais 1 hora, por favor. Não, a gente estende um pouquinho mais para ti. Mas a gente tem a questão da economia também, né? Sem Porque dúvida. é uma obra, vou usar um termo aqui que talvez, não sei se tu tá aí do outro lado, tu vai conhecer esse termo, mas é uma obra com muito menos patologia, né?
Vai te dar muito menos problema de infiltração. É uma obra sustentável e é uma obra confiável, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, é uma palavra que está muito, muito em moda hoje em dia, mas assim, só para ter uma ideia, se tu construísse uma casa de 50 metros quadrados, tu ia precisar de no mínimo 3 caçambas de entulho no sistema convencional, tá? 3 caçambas de entulho para poder descartar os materiais que tu comprou na tua casa. Então faz uma conta comigo. Tu chega lá, tem um terreno limpinho, lisinho. Tu começa a comprar material e levar para aquela obra. Aí tu começa a levantar a parede, fazer reboco, botar janela, porta, botar piso. No final, para tu deixar tudo limpinho e entregar para o teu cliente, tu tem que tirar 3 caçambas de entulho fora. O que são esses entulhos? Materiais que tu comprou, pagou lá na loja, levou para a obra, fez assim naquele material, botou numa caçamba de entulho, pagou a caçamba para levar embora. Uma obra de 50 metros quadrados no sistema construtivo da Arisa, tu tira os entulhos em 3 saquinhos daqueles de lixo, aqueles de ráfia, sabe? Em 3 saquinhos daquele. É o que sai de entulho de uma obra da Arisa. Então, isso não é sustentável? Vamos falar de economia de longo prazo? O nosso sistema construtivo tem maior conforto térmico e acústico na tua casa. O ar-condicionado que precisa ficar ligado durante 24 horas numa casa de alvenaria, no sistema construtivo da Arisa, ele vai ligar, vai resfriar, vai desligar, até que a temperatura vai se manter por longo período e lá depois de novo ele vai ligar novamente, né? Então, só para ter uma ideia, na nossa casa decorada lá em Pelotas, você teve a oportunidade de ir lá visitar, uma casa de 50 metros quadrados. Normalmente precisa de quê? 2, 3 ar-condicionados numa casa dessa. Nós temos um ar-condicionado de 12.000 BTUs naquela casa, que ele se liga e se desliga toda hora, porque não precisa dele ligado. Porque o sistema ele tem isolamento térmico e acústico e te dá economia de conta de luz. Tivemos a notícia agora que a conta de energia vai subir 30%. Nem fala. Nem fala. 30% na conta de energia e de um processo que tu vai gastar menos. Então isso é economia, né? Perfeito. Mas tu falou que a gente está adiantado no tempo, é verdade. Conversa boa, ela se estende, não tem jeito. Mas tira uma dúvida. A Arisa, no final, ela faz casa. Se eu quiser fazer uma casa, eu tenho um terreno num condomínio aqui em Porto Alegre. Quero fazer uma casa. A Arisa faz. Faz? Hoje ainda sim. Te encomendar. Mas tu falou que vocês lançaram há um ano atrás o primeiro empreendimento de vocês. Explica um pouquinho para quem está nos assistindo aí. Se vocês trabalham com essa compra avulsa, vamos dizer assim, né, por unidade, ou se vocês trabalham só com empreendimentos de casas, condomínios, como é que funciona? Nós somos uma incorporadora e consultora, né, Matheus? Então, a gente tem empreendimentos próprios. Nós lançamos ano passado 120 casas em Pelotas, elas estão, em sua grande maioria, em construção, outras ainda em processo comercial, né, de aprovação de financiamento para o cliente e tal. E nós lançamos agora, no mês passado, lançamos, na verdade, um condomínio fechado de casas na Praia do Cassino. Esse condomínio chamado Vila Essenza. Então, esse é uma incorporação nossa, um empreendimento próprio. Pedi para a minha produção, aí, enquanto o Marcos fala, já ir passando as imagens na Então, esse empreendimento, então, ele é composto por 38 casas num condomínio fechado na Praia do Cassino. A praia é conhecida como a maior praia do mundo, né? No litoral sul, né? Lá no município de Rio Grande, ele é ao lado de Pelotas. E esse, então, é um condomínio de 38 casas, de 50 metros quadrados cada uma. Aquela típica casa de praia, né? Mas não é a praia para tu usar só no verão. Tu vai usar ela o ano inteiro. Porque essas casas vamos entregar ela já com a churrasqueira, né? Já entregue junto com a casa, e também com um calefator. E como esse sistema construtivo ele é todo termicamente isolado, então no verão vai ser fresquinho, no inverno vai ser quentinho, né? É um terreno de 150 metros quadrados, então tu vai ter um bom pátio nos fundos da tua casa. O condomínio vai contar com uma área de piscina, são 2 espaços gourmet, tem ofurô, tem espaço de redário, tem playground, tem estacionamento para visitantes. Então é um condomínio relativamente compacto, porque são somente 38 unidades.
basicamente 1 hectare de área, mas é um condomínio que tem sido muito, muito bem aceito pelas pessoas. Então nós pré-lançamos ele há 2 semanas atrás e nessa semana agora inicia o processo oficialmente de vendas, né? Então, como o pessoal pode ver nas imagens que está rodando, é um condomínio que foi muito bem estruturado, muito bem pensado para tu ter a tua segunda moradia, ou tu quer realmente fechar o teu apartamento na cidade e ir morar na praia, quer te aposentar ou trabalha home office, né? Teve esse advento aí que veio pós-pandemia, onde muitas pessoas se foram para a praia, e o cassino é um exemplo disso. O cassino era um lugar que era uma moradia de verão. Hoje o cassino tem vida o ano inteiro. Né? Já que nós falamos sobre isso, né? Qual o prazo de entrega aí do condomínio? Então, nós conseguiríamos fazer a entrega dele em poucos meses, né? Mas aí entra um pouco da questão comercial, da questão de forma de pagamento. Tu vai fazendo a casa conforme vai vendendo, né? Não, na verdade, esse é uma incorporação única, nós vamos entregar as 38 unidades no mesmo prazo, né? Ah, entendi. Então, esse foi um dos grandes desafios comerciais, Matheus, de tomar essa decisão. Isso a gente tomou junto com o mercado imobiliário, inclusive. Nós íamos fazer a entrega desse condomínio em 12 meses, né? Então, verão que vem a gente já ia poder morar. Tecnicamente, a gente construiria tranquilamente essa construção dessas 38 casas. Mas isso daria pouco tempo para o cliente pagar a entrada e financiar o saldo, né? Então a gente criou um equilíbrio, a gente fez essa entrega em 24 meses. Então, sem ser no próximo verão, agora no outro, tu já vai estar veraneando e ele vai ter 24 meses para pagar a entrada. Que oportunidade para os players financeiros aí de entrar financiando a longo prazo essas casas aí, né? Construir uma solução que essa financeira aporte o valor maior na incorporadora para entregar em menos prazo, deixa o cliente mais feliz, acelera o bem, que é a grande garantia de quem está financiando. Né? Então, cara, acho que a gente... Vou te confessar que a gente teve várias ofertas, Matheus, dos players de financeiras, mas ainda ele precisa descer um pouquinho a Selic para ficar atrativo para o cliente final, né? A taxa de juros está muito alta. A taxa de juros ainda está muito alta. Eu espero que nesse próximo ano que vem aí, né, ano eleitoral, que o governo precisa demonstrar trabalho e que dê uma queda e venha a favorecer esses negócios imobiliários nesse formato, que eu acho que é uma das tendências, viu, Matheus? Mas é isso, cara, pra gente ver como o mercado imobiliário, nosso negócio, ele tá todo interligado. Nós vamos lá falar sobre sistema construtivo e tal, e vemos aqui na outra ponta falar sobre funding e solução financeira. Quer dizer, cara, a revolução que vocês estão trazendo, né, ou a evolução que vocês estão trazendo para o sistema construtivo, desenvolvendo empreendimentos, vai impactar na necessidade de se criar uma evolução no sistema financeiro, né, para agilizar as entregas, efetivamente, e facilitar, né, o giro comercial, o meu trabalho, que é de lançar e de vender desses produtos, e para o cliente também fazer a aquisição. Só porque talvez tenha ficado a dúvida aí, né, porque tu falou em um determinado momento sobre ser passível de financiamento ou não, né? Hoje, só explica para o pessoal aí, o teu produto da Ariza, ele é financiado pela Caixa. 100% financiável. Esse empreendimento Vila Essenza, a tua casa no cassino, ele é um produto que ele já é financiado na planta pela Caixa. Então, nós já estamos nos trâmites finais de assinatura dos contratos Caixa, né? Então, o cliente já vai poder financiar 80% desse imóvel já na planta com a Caixa e pagar a entrada para a consultora nas Nós estamos falando de qual ticket aí, que o pessoal deve estar preocupado lá se perguntando, mas quanto que é o preço? Tu vê toda essa característica de casa que eu te falei. Não, vocês viram? Condomínio, e que as pessoas viram na tela aí, né? Viram na tela. Com unidades a partir de... corta, muito caro. Unidades a partir de 369.990. Preço de terreno. Preço de terreno numa casa de 50 metros quadrados, entregue com massa corrida nas paredes, com teto em gesso rebaixado, com esquadrias de PVC, com cerâmica em toda a casa, com cerâmica nos banheiros até o teto. Uma casa prontinha para tu levar a tua mobília e curtir o verão, né? E esse acabamento da casa com telha shingle, essa telha americana ficou muito bonita, né? Tá mostrando as imagens aí. Esse acabamento em pedra artificial da fachada, realmente um produto ficou muito lindo, com toda essa tecnologia que a gente falou e com unidades a partir de 369 mil. Então imagina tu ter esse produto no teu
loteamento no teu condomínio. E aí, Matheus, eu tenho que fazer o meu merchan aqui. Claro, deve. Aproveitar esse canal incrível aqui. Tu loteador, tu construtor, incorporador, tem área, né, disponível para a gente desenvolver um empreendimento em conjunto. Dentro do loteamento, já entregue de preferência. De loteamento já entregue é o produto perfeito, né? Em condomínios que estão se desenvolvendo, imagina tu duplicar, triplicar, quadruplicar, quintuplicar o teu VGV. Às vezes tu vender um lote de 150 mil, tu vai vender uma casa de 450, né? Olha o quanto que tu pode gerar maior de riqueza, de valor para o teu negócio. Isso sem contar que tu pega lá um loteamento que o cara lançou 200 lotes, que ele vendeu 150 lotes, ele vai destratar 15 lotes. Certo. Então ele vai ficar com 65 na conta dele. Se ele pegar 30, 20, 40 lotes... Tu já entregou esse empreendimento, já está com IPTU, já está com manutenção. Não, e se ele fizer isso, primeiro, ele vai qualificar o nível de construção... Perfeito. Dos vizinhos aí, pô, porque tu vai falar, bota uma casa da Arisa, linda, o cara não vai botar do lado uma casinha caindo dos pedaços, vai criar um padrão, e esse padrão construtivo do teu empreendimento vai gerar valorização nos lotes que vão ficar no teu estoque ainda. Perfeito. Né? Então, não tem outra maneira de valorizar o estoque de um produto horizontal de terrenos que não seja ocupação qualificada. Sabe que eu sou um defensor disso há muito tempo. E eu entendo o medo desses loteadores, desses consultores de condomínio, de não ter a construção integrada, porque não é o chão deles. Claro. Mas esse é o nosso chão. Essa é a nossa especialidade, é o desenvolvimento imobiliário de construções horizontais. A gente está pronto e preparado para atender em larga escala. Então, a gente tem equipamentos, funcionários, equipes, sistemática qualificada para poder atender em larga escala. Né? Por que eu te respondi aquela hora? Se eu quiser construir uma casa aqui em Porto Alegre, eu disse ainda assim, porque ainda nós estamos desenvolvendo muitos empreendimentos que não iniciaram. Né? Mas, obviamente, que o nosso foco é a construção em larga escala, ir lá e construir 30 casas no loteamento A, 50 no loteamento B, 40 lá no condomínio tal, e resolvendo esse problema de qualificação e urbanização nesses diversos e centenas e milhares de lotes que foram entregues aqui no nosso estado e que hoje, cara, dependem lá daquele construtor formiguinha que a gente chama, que vai lá com uma equipezinha e em 1 ano e meio vai construir uma casa. Em 1 ano e meio construo algumas centenas. Eu vou chamar de centenas de casas que nós estamos hoje preparados para poder atender isso. Perfeito. Bom, gente, daria para a gente conversar sobre muito mais coisas aí desse nosso mercado imobiliário tão desafiador, né? Tão cheio de oportunidades, mas, como a gente falou desde o início, tão carente de qualificação para que essas oportunidades sejam aproveitadas em todas as instâncias. A gente tem um público aí que está um pouco mais distante de nós, mas o próprio cliente final tem necessidade de se qualificar, entender melhor para saber quais as melhores compras, o que realmente funciona, o que não funciona. Né? Então, acho que a gente tem um caminho largo pela frente aí de desenvolvimento do nosso mercado. Marcos, queria te agradecer a vinda. Na verdade, essa agenda aqui estava meio encruada, sabe, pessoal? Nós marcamos e desmarcamos umas 3, 4 vezes essa presença. Essa estava encantada. Estava encantada, mas deu certo. O papo foi bom, já estamos com um pouco mais de 1 hora de podcast. Cara, queria deixar os microfones e as câmeras abertas aí do Sucesso de Vendas para que tu te despeça da nossa audiência, desde já te agradecendo pela presença. Queria agradecer grandemente, Matheus, por essa oportunidade de falar de uma coisa que eu tenho realmente um amor muito grande, que é a construção civil, a inovação da construção civil. Isso me empolga grandemente, e dizer e deixar as portas abertas e o pessoal conhecer mais da Arisa Incorporadora. Acho que as nossas redes sociais devem estar aparecendo para vocês, @Arisa Incorporadora. Nos procure lá, vão nos visitar, vão conhecer nossas obras, nossas casas decoradas. Vale a pena, viu, gente? Vale a pena. Vão conversar, vão desenvolver esse mercado qualificado com tecnologia, com inovação. Isso que está na nossa veia, está no nosso sangue, isso que a gente gosta de fazer, desenvolvimento imobiliário, mas sem aquela coisa de longo prazo. Vamos falar de prazos mais curtos, com qualidade, com inovação, com tecnologia, que é isso que a gente precisa. Com viabilidade econômica. Com viabilidade econômica, é isso que o nosso mercado precisa. E essa é a nova fase que a gente está vivendo, Matheus.
a gente está preparado para atender uma grande fatia do mercado imobiliário e resolver essa dor de cabeça das ocupações desses loteamentos e condomínios horizontais. Então, fica o meu convite para conhecerem melhor a Arisa, conhecer melhor nossa empresa, e vai ser um grande prazer receber todos vocês lá e principalmente estarmos sentados aí negociando novos empreendimentos, novos projetos aí. Que bacana, cara. Em primeiro lugar, parabéns aí. Manda um abraço para todo o time lá. O Matheus, meu xará lá, da área técnica, o Paulo, né, que é da área comercial. São nossos sócios, nossos diretores comerciais e técnicos que tocam a operação. São eles que me permitem estar aqui conversando contigo. Tu me perguntou, mas tu tá abrindo as vendas essa semana, como é que tá aqui? Vamos estar lá resolvendo. Nós não trabalhamos sozinhos. Nosso time realmente está lá operando. Tem equipe de arquitetas lá também, super elentos, super qualificados. Desejar, cara, toda a sorte do mundo nesse lançamento aí do Vilesenza. Tenho certeza que vai ser um sucesso de vendas. E esses empreendimentos são importantes aí para romper com esses paradigmas do mercado. Da mesma forma, quero começar aqui o nosso encerramento agradecendo aos nossos patrocinadores Master, Block e Cotiza Urbanismo, nossos apoiadores do podcast Sucesso de Vendas, que no próximo episódio vai estar chegando ao final da sua primeira temporada, que são eles a BF Developments, Alsos Urbanizadora, a Miss Urbanizadora, Arisa, vocês acabaram de conhecer, Incorporadora, DIZ Urbaniza, JK Incorporações, Censo Properties e Trilho Empreendimentos. Mas eu não posso encerrar sem deixar de agradecer a ti, que está aí do outro lado da tela ou do outro lado do Spotify, te pedindo que, se for possível, eu não tenho nenhuma pretensão de ser um youtuber, mas tu puder te inscrever no canal, dar um like aqui. Já estou recebendo aqui as cenas da minha produção, porque eu não falei isso aí hoje. Mas isso aí vai ajudar a tu saber quando que tem um episódio novo no ar, vai te ajudar a indicar esse canal aqui para pessoas que tu conheça no mercado e que tu entenda que também o nosso conteúdo pode chegar e colaborar de alguma forma. Tá bom? E para encerrar, vamos encerrar diferente hoje, Marcos, o episódio de hoje. Fiquem aqui por mais 2 minutinhos conhecendo o Vilesenza, Praia do Cassino, em Rio Grande, o mais novo empreendimento da Arisa Incorporações. Muito obrigado, até uma próxima, um abraço.